filha, Pai, que o Senhor preparou, Pai, nesta noite, Deus, para transmitir essa palavra gloriosa, Pai. Toma ela, Senhor, mais uma vez pelas tuas mãos. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Repreende todo mal, Pai, sobre aqueles, meu Deus, que entrou por essas portas, que precisam sair daqui, meu Pai, abençoado por esta palavra. Derrama, Senhor, mais e mais unção sobre a vida da tua filha, Pai, e use ela, meu Deus, de maneira especial, segundo a necessidade da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Senhor para a igreja. Amém. Glórias a Deus. Estou muito feliz por estar aqui. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Deus fiel, aleluia. Glórias a Deus. Trago aqui a paz do meu pastor Davi para toda a igreja. Oh Deus, Nós santo, estamos Deus congregando santo, aleluia. lá no Campo Limpo, no Ministério Ferreira. Aleluia. E juntamente Santo, comigo está o meu esposo, Glória a Deus. a minha irmã em Cristo Jesus, irmã Creuza, a irmã Kelly. Glória a Deus. Nós viemos aqui a convite da irmã Juliana. Que Aleluia. o Senhor nos preparou essa noite, na verdade. É, meu Deus. Graças a Deus, porque Jesus, Ele é tão bom nas nossas vidas, igreja. Jesus, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Verdade, meu Deus. E por isso Aleluia. estamos alegres. Porque Jesus tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós não meu podemos Deus, aleluia. nos entristecer com as coisas que acontecem no mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. Aleluia. Então a pessoa que está em Cristo, nova criatura é. Glória E a conosco nós temos que andar em alegria. Amém? Glória a Deus. Eu não vou me ser demorada. Graças a Deus, o Senhor já tem falado muito neste Glória a lugar. Deus. O Senhor tem entrado neste lugar com libertação, transformação. O Senhor tem feito um agir tão tremendo aqui. Para quem está com os olhos espirituais, pode ver o agir de Deus neste lugar. Aleluia. Não olhe para a irmã Sônia, porque eu de mim não tenho nada a oferecer para a igreja, mas o Senhor Jesus, Ele tem. O Senhor Jesus, Ele é fiel nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Porque nós não merecemos nem a metade, nem um pedacinho do tão grande amor que tem vindo sobre a nossa vida. Mas Jesus, Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor aqui, a qual o Senhor colocou no meu coração, Aleluia. que está em Marcos 10, a partir do 46, igreja. Aleluia. Marcos 10, 46. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Marcos 10, a partir do verso 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça?
E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra muito conhecida, muito mesmo. Talvez nós já ouvimos a ministração dessa palavra até mesmo 3, 4 vezes por semana. Aleluia. Mas a cada dia que Deus fala é porque Deus tem algo novo para nós. Eu já pude ver aqui através da oração do irmão que estava aqui no começo clamando a Deus. Aleluia. E eu falei: Senhor, que coisa mais linda. É no clamor mesmo. É através do clamor que a gente vai obter vitória. Aleluia. Nós não somos bonzinhos, não somos bonitinhos e não somos queridinhos de Deus. Aleluia. Deus, Ele nos ama, mas nós não somos os queridinhos do Senhor. Por isso que o nosso dever é orar e clamar a Deus. Glória a Deus. E não foi diferente com esse cego Bartimeu, porque ele estava aqui no caminho. Jesus estava passando por Jericó. Por que Jesus passou por Jericó? Porque tinha muita coisa para se fazer ali naquele lugar. Deus poderoso. Por que Jesus hoje fez questão de estar aqui conosco? Aleluia. Porque Jesus tem um trabalhar neste lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Então, aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aleluia. Às vezes nós não conseguimos entender o querer de Deus, não conseguimos meu Deus, entender o aleluia. trabalhar de Deus, não entendemos porque Deus passou por aqui no dia de hoje, mas depois nós vamos ver a glória de Deus Aleluia. através da minha vida, a sua vida, do testemunho. Então ali estava passando o Senhor Jesus por Jericó. Maravilhoso. E Bartimeu, ele não viu, mas ele ouviu dizer: olha, aquela multidão ali, alguém estava gritando: olha, Jesus está passando ali. Não, mas será que é ele mesmo? Sim, é Jesus quem está passando ali. Eu começo a entrar dentro da palavra e imaginar aquele instante. Como que Jesus estava passando ali, o cego estava lá do outro lado. Ele não podia ver, mas ele entendeu e ele sabia já quem era Jesus. Aleluia. Ele sabia, do mesmo jeito que eu e você, a gente sabe quem é Jesus. Só que por muitas das vezes falta a gente clamar. Eu quero isso, eu quero aquilo, Jesus assim, Jesus assado, só que me falta o clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, nós colocamos hoje, vamos olhar um cego. Um cego, ele não se veste com a roupa que ele quer. Um cego, ele não anda da maneira que ele gostaria de andar. O cego, ele é levado por outra pessoa. O cego, ele não sabe a cor que ele está usando. E por muitas das vezes nós estamos como Bartimeu, cegos no caminho. Ó Deus. Sendo levado por tantas outras coisas, até mesmo pelo mundo. Sendo levado por palavras que me disseram que isso, que aquilo. Muitas das vezes nós estamos como cego, sendo carregado pelos outros. Porque fulano me disse isso. Porque ciclano me disse aquilo. Porque, nós como cego, eu não vi, né? Mas, se ela falou, é porque deve estar acontecendo mesmo. Só que nós esquecemos que a nossa vida foi comprada com preço de sangue. Nós esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa vida. Nós esquecemos de olhar, porque aqui ele olhou não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Ele não conseguia ver, ele queria um milagre. O milagre a gente não vê com os olhos carnais. A gente só vê o milagre com os olhos espirituais. E aqui Bartimeu, ele creu. Porque ele não estava enxergando, mas ele estava crendo. Olha, se eu chegar ali perto do Senhor, porque Jesus, ele é o filho de Davi.
Então eu vou chegar ali perto. Ninguém pode fazer nada por mim, mas eu vou chegar próximo de Davi. Glória a Deus. Mas como ele não sabia que Jesus estava um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, porque a multidão era muito grande, ele começou a gritar. A multidão nos nossos problemas muitas vezes pode ser muito grande e a gente não grita. Grita com o clamor da alma, sabe? Quando a alma está gritando, quando o Espírito Santo de Deus vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. É esse grito de alma que muitas das vezes precisa estar na minha vida e na sua vida. E ali esse cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus, já escutou de Jesus, ele compreendia. E ele sabia que Deus tinha poder para fazer um milagre sobre a vida dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. A multidão, alguns falaram: para, quieta, você não está vendo que Jesus não vai te ouvir? Olha só, talvez a distância era muita do cego. E Jesus ali parou. Glória a Deus. Jesus parou. Por quê? Uma vez teve um tema de um congresso que eu acho lindo, eu guardo até hoje. O grito que parou Jesus. Aleluia. Foi o grito de Bartimeu, o grito que parou Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então a Bíblia vem nos dizendo que a cada vez mais ele gritava, ele clamava. Porque quando a gente quer algo, irmãos, a gente sabe, né? Perseverar em oração. Quando a gente quer algo, a gente sabe gritar mesmo com a alma, e como este cego estava fazendo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Meu Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Aleluia. Jesus, tem misericórdia, visita ali o meu emprego. Jesus, a gente clama também. Só que muitas das vezes para aquilo que é necessário. Porque Bartimeu andava. Porque Bartimeu, ele sabia de muita coisa. A única coisa que ele estava era cego. Então a gente fica cego mesmo, irmãos. Aleluia. Espiritualmente cegos. Jesus não está falando aqui com pessoas cegas de vista. Aleluia. Jesus está falando com pessoas cegas espiritualmente. Comigo e com você. Nós temos que começar a enxergar mais Jesus passando. Nós temos que começar a sentir. Se você não pode enxergar, comece a sentir. Comece a sentir Jesus. Olha, Jesus foi na minha casa hoje. Sabe por quê? Porque hoje na minha casa teve salvação. Jesus foi na minha casa hoje. Porque hoje eu obtive aquilo que eu tive. Então a gente precisa começar a entender e a perceber Jesus passando na nossa vida. Jesus passou na vida do irmão que contou o testemunho aqui. A multidão gritava: larga ele, larga Jesus para lá. Só que ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Glória a Deus. E eu estudando essa palavra, o Senhor falou bastante coisa no meu coração. Aleluia. Eu anotei ainda algumas coisas. Glória, Porque glória se a a gente Deus. prestar atenção, como eu já havia falado, cego não anda como quer. Cego, ele não se veste como ele quer. Cego, ele não vai no lugar que ele quer. Às vezes a nossa alma está querendo tanto uma coisa, mas a gente não consegue. Porque a gente não consegue enxergar o caminho. Eu quero ir para tal lugar, mas eu não consigo enxergar o caminho. O cego, ele não come a hora que ele quer. O cego não está vendo como a comida está sendo feita. O cego, ele não... Tudo dele, irmãos, tudo dele é feito pelos outros. Tudo de um cego é feito pelos outros. O caminhar do cego, ele caminha pelo caminho dos outros. Mas nesta noite, Jesus quer que nós enxergamos o caminhar.
Jesus quer, nesta noite, abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente venha deixar a cegueira espiritual e caminhar. E Jesus chegando perto, o cego chegando perto de Jesus, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Foi simples a pergunta do Senhor. Foi muito simples. Porque às vezes o Senhor, Ele não precisa ficar enfeitando a vida da gente. O Senhor não precisa ficar enfeitando as coisas para que a gente venha a entender. Aleluia. Glória a Deus. Quem faz muito enfeite é o homem. Quem faz muito enfeite é o mundo. Porque por muitas das vezes a gente fica encantado com tantas as coisas. Nós ficamos encantados com as coisas do mundo e esquecemos de ter a visão espiritual. Deus, meu Deus. Eu me encanto com as coisas que o pastor faz. Só que o Senhor quer que eu ande, não pelas coisas que o pastor faz, nem por onde ele está andando. Porque para cada um Deus dá um caminho. Para cada um Deus dá uma direção. E eu não posso ser igual ao mundo, caminhando juntamente com o mundo. Como diz o hino 36 da harpa. Belas flores, passarinhos e belas flores que vêm nos encantar. Se a gente olhar para passarinhos e belas flores, a gente vai ficar encantado. E quando a gente ficar encantado por este mundo, a gente vai perder a visão espiritual de ver a Cristo. E o que Cristo quer que eu, Sônia, veja, é o caminho que Ele tem já preparado para mim. O que Cristo quer mostrar para nós é o caminho que Ele já tem preparado para nós, e não o caminho que o mundo tem preparado para nós. Glória a Deus. Este é o caminho que o Senhor quer que nós andamos. Mas ali o Senhor foi tão simples com Bartimeu, falou assim: o que queres que eu te faça? Só que Bartimeu, ele foi certeiro com Jesus. Ele não maquiou nada. Ele não maquiou nada. Ele não ficou, olha, que não sei, não sabe. É igual aquele homem do tanque de Betesda lá, quando ele falou: olha, mas sabe o que é, Jesus? Não tem ninguém que me jogue no tanque, sabe? O problema não sou eu, é os outros. Aleluia. Glória. Aquele homem do tanque de Betesda disse: olha, Senhor, eu estou aqui sempre, mas o problema não sou eu, o problema é os outros. Mas nesta noite, Bartimeu falou: o problema sou eu, Senhor. O problema está comigo. O problema é meu, eu que não enxergo. Aleluia. Eu que não estou enxergando, sabe? Não é o povo que me leva. O meu problema não é uma pessoa que me bota roupa que eu não queria colocar. O meu problema não é essa comida que eu não queria comer. O meu problema sou eu, Senhor. O problema que eu tenho aqui, o que você quer que eu faça por você, Bartimeu? Senhor, está vendo essa multidão? O problema é essa multidão. Não, Bartimeu não disse isso. Bartimeu falou: Senhor, eu quero ver. Aleluia. Bartimeu foi tão, como diz o povo, foi tão claro. Bartimeu, ele foi tão claro na resposta. Senhor, eu quero ver. É simples assim, irmãos. A gente não precisa ficar enrolando, porque Jesus, como disse o irmão, nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor, Ele conhece nosso pensamento, até mesmo o nosso amanhã. E porque por muitas das vezes nós enrolamos para falar com Jesus. Muitas das vezes a gente está tentando, sabe? Como é que eu vou falar com Jesus? Ai, Senhor, como é que eu vou falar com o Senhor? Olha, Senhor, é que eu estava ali, sabe? Eu sou Bartimeu, filho de Timeu.
eu estava ali, mas aí alguém veio me falar, mas a multidão está tão grande, Senhor, está tão grande, está tão grande, está tão grande que eu não consigo, é a multidão disso, daquilo, é a multidão que está tentando me levar embora, é a multidão que não me deixa. Para. Eu louvo a Deus, toda vez eu falo isso, eu acho muito interessante, eu louvo a Deus porque quando eu estou tendo a oportunidade de falar de Jesus, é uma palavra para que nós venhamos a pensar e a meditar. Não é palavra de alegrar a vida dos irmãos, mas é a palavra de alegrar a alma. Porque quando a gente começa a meditar naquilo que Deus tem para nós, a nossa alma começa a ficar alegre. Porque ainda que a gente chora de alegria com Jesus, sabendo que ali na frente vem a resposta. E Bartimeu estava falando com o Senhor: olha, Senhor, eu só quero ver, só isso. Tem situações na nossa vida que a gente tem que falar para Deus: Senhor, eu só quero ver. Abra meus olhos espirituais. Quando Jesus abriu nossos olhos espirituais, nós vamos conseguir enxergar o caminho que o Senhor tem para nós. Nós vamos conseguir enxergar a multidão que tentou nos parar. Porque isso a gente tem que entender, que quem tenta nos parar é a multidão. Multidão de pensamentos, multidão de palavras, multidão de atitude de pessoas. Essa é a multidão que tenta nos parar. Então ali Bartimeu, ele com toda aquela fé, porque ele tinha fé. Bartimeu tinha fé, porque ele acreditava no Senhor. Ele acreditava em Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele não precisou muito. Ele precisou trabalhar a fé dele. Trabalhar a fé e falar a verdade para o Senhor. Foi isso que Bartimeu precisou. E com toda essa verdade que Bartimeu disse, com toda essa verdade, que ele foi tão simples a verdade dele: Senhor, eu só quero ver, eu quero ver. Porque quando a gente começa a ver, milhões de cadeias começam a ser quebradas. Mas se a gente tiver com os olhos espirituais fechados, a gente não vai conseguir enxergar. E hoje o Senhor quer que a gente abra nossos olhos. O Senhor está aqui para abrir os meus olhos espirituais e os olhos da igreja. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo os finais, os últimos dias. E Jesus não foi àquela cruz derramar o seu sangue precioso para nos perder. Jesus, ele não perde. Ele não perde, principalmente aquele que o clama. E a Bíblia vem dizendo assim: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. A tua fé te salvou. Porque Bartimeu teve fé naquele momento. Glórias a Jesus. Não adianta eu orar e não ter fé. Às vezes a gente nem precisa orar tanto. Bartimeu, ele não falou tanto, ele não contou toda a história para Jesus. Mas a fé dele fez com que a vitória chegasse. E foi uma vitória imediata, igreja. Glória a Deus. Jesus, para minha vida e para a tua vida, Jesus é um Deus de já. Ele tem vitória imediata para a nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Glória. Deus fiel. E a palavra do Senhor diz assim: vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante. E logo viu.
Só que o final, a parte mais interessante, depois do milagre que Jesus fez, diz assim: e seguiu a Jesus pelo caminho. Depois que Bartimeu enxergou, ele não largou Jesus. Porque quem enxerga Jesus não larga mais. Quem enxerga as maravilhas de Deus não larga mais. Quem enxerga a presença de Deus não larga mais. Quem sente a presença, porque ali Bartimeu viu Jesus. Bartimeu viu Jesus e não largou mais Jesus. Aleluia. Agora, se os nossos olhos espirituais estiverem fechados, eu até posso chegar a ver Jesus, mas logo logo ele vai se fechar. Por quê? Porque eu não estou seguindo a Cristo. Mas quando os meus olhos espirituais são abertos, eu logo vejo Jesus. E quando a gente vê Jesus, a gente vê a luz. Glória, glória. Quando a gente vê Jesus, a gente vê salvação. Verdade. Quando a gente vê Jesus, a gente vê libertação. Glória a Deus. Quando a gente vê Jesus, a gente vê perdão. Aleluia. Quando a gente vê Jesus, a gente só vê maravilha na nossa vida. Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, e seguiu Jesus pelo caminho. Então, igreja, que a gente continue seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. E entendendo aquilo que Jesus quer para nós. Glória a Deus. Porque muitas das vezes tem duas palavras, né? A gente diz assim: pedis, pedis e não receber, porque pediu mal, não é? E outra, que a gente tem que entender o que Deus tem para minha vida. Irmão, o que Deus tem para minha vida não é a mesma coisa que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida é teu, o que Deus tem para minha vida é meu. As provas e as lutas que Deus tem para minha vida, para me aperfeiçoar, são minhas. As provas e as lutas do irmão é dele. É verdade. Ah, mas olha lá, Senhor. Hoje eu vinha conversando com a Juliana falou assim: mas eu não vejo a irmã assim, passando, que às vezes a gente até passa, né? Dependendo das retaliações do inimigo, porque você faz a obra, o inimigo ele retalha mesmo, porque ele quer te parar. Aí eu virei pra ela e falei assim: você não sabe de nada, Juliana, sabe de nada. Mas uma coisa linda que o Senhor colocou na minha vida foi alegria. Aleluia. O mundo está aí se acabando e a gente está alegre. O chicote está estralando e a gente está alegre. Deus. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, igreja. E Jesus, Ele quer que nós tenhamos alegria, ainda na perseguição. Ele quer que a gente tenha alegria ainda na dificuldade. Jesus, Ele quer nos ver alegre. Uma pessoa que tem Jesus, ela é alegre, o rosto formoseia, sabe? O sorriso formoseia o rosto, assim diz a palavra. Então assim, sorri. Ai, Jesus, mas tá doendo. Fale pra Jesus. Bartimeu, ele não ficou falando assim, gritando lá: oh, meu amigo, me ajuda, me leva até Jesus porque eu tô cego. Ai, fulana, me ajuda porque minha situação tá difícil. Ciclano, me ajuda, por que isso? Não. Bartimeu, ele foi no lugar certo, na hora certa, gritou pela pessoa certa. Porque ele estava ali, Jesus estava passando. E ele gritou a quem? A multidão? Não, ele gritou e clamou a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória, glória a Deus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, meu Senhor. Aleluia, Deus. Tem misericórdia. Glória, glória a Deus. Se nós não clamarmos a misericórdia do Senhor, como diz a palavra, ore em tempo e fora de tempo. Ore, clame, faça uma reserva com o Senhor.
Faça uma reserva de oração. Meu Deus. Faça uma reserva de busca. Porque para reservar, para a gente trabalhar, para no final do mês ter o nosso ganho, a gente consegue. Mas quando se fala em buscar a presença de Deus, aí fica mais difícil. Por quê? Por conta da multidão que está na nossa frente. Mas faça uma reserva com o Senhor. Houve um dia que eu precisei dessa reserva. Vários dias, né? Que a vida da gente, vários dias a gente precisa. Houve dias que eu não consegui orar. Houve dias que a gente só chora. Houve dias que não temos voz. Mas os nossos olhos têm que estar abertos, firmados em Cristo, fixados em Cristo. Aqui a irmã deu oportunidade para o meu esposo. Meu esposo, ele estava como segundo dirigente de uma congregação que o nosso pastor nos colocou ali. Eu falo nosso porque marido e mulher é metade, né? Não existe esse negócio de marido e mulher ser cada um para si, não. Marido e mulher é metade. Eu louvo a Deus porque são 34 anos juntos, para a glória de Deus, entre namoro e casamento. Temos ali 3 filhas e 3 netas e 2 genros, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. A luta é grande, mas o Senhor, eu tenho visto a mão do Senhor sobre a nossa família. Então, assim, a dificuldade vem, a gente clama e Jesus vai nos dando vitória. Mas, na época da Covid, meu marido foi acometido de uma Covid muito forte. E eu até uma vez eu saí chorando do quarto, porque eu cuidava dele e não peguei. Porque quando você não tem que pegar nada, você não pega porque cada um leva a sua cruz. Glória a Deus. E ali eu fui para a sala chorando, falando, Deus, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou para mim, se você levar ele para o hospital, lá ele vai ficar. Aí eu falei, Jesus, então me ajuda. Aí ali eu fiquei com ele. Deus deu vitória, ele passou por essa situação no meado de novembro, até final de novembro. Mas quando foi em março, irmãos, por conta da Covid, o colesterol dele subiu muito. E ele teve um AVC. E esse AVC, pastor, ele perdeu a fala, a escrita e a leitura. Então ele perdeu também a memória, né? De muitas coisas, muita mesmo. Porque às vezes você mostrava um kiwi, ele não sabia o que era. Até hoje ele tem uma dificuldade, assim, né? Eu creio, Deus está trabalhando, Deus ele é bom, tem nos sustentado, tem nos dado graça. E assim, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que ainda está comigo, né? Porque irmão Paulo, irmã Juliana, irmã Creuza foram assim, uns irmãos para mim. Porque me ajudaram. Sabe quando você é carregado? Foi o bom samaritano, foram eles, os bons samaritanos da minha vida. Então assim, eles me carregaram mesmo, porque eu fiquei mal por conta de toda essa situação. Eu fiquei muito mal. Mas assim, Deus, Ele prepara pessoas para nos ajudar, com certeza. Ele prepara pessoas para nos ajudar. Então eu sou muito feliz por isso, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Por isso que Ele não teve a oportunidade, né? Porque algumas palavrinhas Ele já está voltando a falar, mas Ele não consegue se expressar, né? Então por isso eu falei, não, pode deixar que depois eu vou dizer o porquê Ele recusou a oportunidade. Mas a oportunidade é porque ele não consegue falar, mas a oportunidade de estar buscando a Deus na casa do Senhor, ele não perdeu. Então isso é importante, não é verdade? Ainda que você não fale, eu brinco até com ele, eu falei, pronto, você está igual o sacerdote que ficou ali, né, um tempo sem falar. Mas isso tudo é permissão de Deus, irmãos. E nessa permissão de Deus a gente já vai com 3 anos assim. Então a cada um com sua luta, cada um com o propósito que Deus tem na vida de vocês. Então, irmãos, uma coisa que Deus quer de nós é que a gente clame a Ele.
Bartimeu, eu poderia muito bem entrar na história da capa, mas a capa deixa pra lá, ninguém quer saber de capa. Muitos enfeitam, ai que capa, que isso, que aquilo, para de graça. A capa era uma coisa para ele ser identificado só. É verdade. Aleluia. Então o que a gente tem que dizer? Que Jesus está passando. Jesus está passando e Ele pergunta a nós nesta noite: o que queres que eu te faça? É verdade. Imagine Jesus passando aqui agora e falando: filha, filho, o que você quer que eu te faça agora, neste momento? Pelos olhos da fé, pela nossa fé, a gente tem que entender a palavra. Meu Deus. Filho, o que você quer que eu te faça neste momento? Verdade. Bartimeu só falou para ele: Senhor, mestre, eu quero ver. Deus, que maravilha. Eu tenho outra coisa, porque enxergar eu enxergo. Aleluia. Mas eu tenho outro pedido no profundo da alma, que eu quero que o Senhor faça por mim. Deus. E não é diferente da igreja. Então, igreja, quando vocês tiverem algum problema, não espere pela multidão, porque a multidão não vai ajudar. Não espere pelo mundo, porque o mundo não nos ajuda. Mas espere em Cristo. Cristo, Ele usa pessoas, Ele usa as coisas do mundo ao nosso favor. Mas não esperemos em ninguém, a não ser o Senhor. O único que a gente pode esperar é Cristo. E se for preciso, grite. Se for preciso, clame mesmo. Em alta voz. Ainda que falem: nossa, você está ficando louca. Você está orando, gritando, você está clamando. Jesus, entra aqui na minha casa. Senhor, ó. Senhor, entra aqui na minha casa. Eu preciso do Senhor aqui, Pai. Jesus. A gente tem que ser maluco por Cristo. A gente tem que ser doido para o mundo. Mas o Senhor é aquele que conhece o íntimo e o profundo de cada um de nós. E ali Bartimeu, ele enxergou. E depois que Bartimeu enxergou, ele seguiu a Cristo. Ele seguiu no caminho. Então que nós venhamos a aprender com Bartimeu nesta noite. Venhamos aprender com a palavra de Cristo. Com a palavra que Deus tem colocado para nós. Às vezes você pode falar assim: talvez tá bom, para hoje essa palavra não funciona. Mas a palavra de Deus tem que ficar guardada em nosso coração, porque no dia de amanhã a gente vai se lembrar. O Espírito Santo de Deus vai lembrar: olha, você lembra daquele dia, lá na minha casa, lá na igreja, aonde foi falado isso, isso, isso e aquilo? Aleluia. Aí a gente vai viver a palavra, porque o crente vive a palavra. Se você não está vivendo agora, Jesus não diz nada em vão. Então vamos clamar, igreja, enquanto há tempo. Aleluia. Vamos clamar ao Senhor para que o Senhor venha nos dar visão espiritual, para que nós andemos no caminho e enxergamos a Cristo. Amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.